Fala galera, Sauro da Bahia, como vocês estão? Vamos voltando aqui então com tudo para falarmos sobre mais uma espécie inerente aos direitos fundamentais. Nós vamos começar a falar agora acerca dos direitos sociais. Sendo extremamente sincero com vocês, o direito social não é aquela espécie tão recorrente em prova. Sendo bem sincero, é uma espécie importante demais, porém cobrada de forma, vamos dizer, mais espasmódica nas questões, beleza? Mas ainda assim, o fato de não cair com tanta frequência não vai ali nos isentar da responsabilidade de termos uma dedicação aqui intensa acerca desse assunto. Então, sem maiores delongas, vamos para o que interessa, vamos nessa. Só puxar o slide aqui, então vamos lá. Acerca dos direitos humanos, direito de minorias e movimentos sociais urbanos, julgue o item seguinte. A Constituição de 88, por possuir expressivo conjunto de normas diretamente relacionadas aos direitos sociais, preserva os direitos fundamentais das minorias, como, por exemplo, o direito à terra dos povos indígenas e das comunidades quilombolas. E aí? Questão está correta. Eu quero que você entenda, pessoal, que quando nós falamos sobre direitos sociais, o direito social ele está interessado em cuidar da minoria, ele está interessado em cuidar do menos favorecido, daquele que tem menos dinheiro, né? Então assim, quando nós falamos de direitos sociais, nós falamos que são direitos fundamentais do homem, óbvio, de observância obrigatória pelo Estado, assegurando assim melhores condições de vida aos necessitados. E quando eu falo necessitado, eu não estou falando apenas necessitado de dinheiro, às vezes necessitado de uma proteção por parte do Estado por conta de ter tido algum problema histórico que deixou esse indivíduo menos favorecido. Então, sempre que nós falarmos em direitos sociais, eu quero que você entenda isso. Direito social é um direito fundamental. Por ser um direito fundamental, é universal. Todos possuem. Porém, nós sempre vamos pensar no menos favorecido. Em uma relação trabalhista, nós vamos pensar no empregado. Em uma situação de pessoas como um todo, nós vamos pensar naqueles que têm menos dinheiro. Por quê? Porque o direito social, para aqueles que têm mais condições, para aqueles que são mais fortes, acabam sendo providos com facilidade maior. Agora, o Estado ele precisa de alguma forma beneficiar essa minoria para que eles possam ter acesso a esses direitos. Então, primeira questão correta. Segunda questão. Qualquer sindicalizado tem competência para defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria? Claro que não. Né? Você tem que entender que qualquer sindicalizado não. Né? Você tem que entender que o sindicato ele possui esse direito. Né? Então não é qualquer um ali que acha que vai defender os interesses de todos. Às vezes você pode defender o seu interesse em juízo. Agora, interesse da categoria, não. E aí, aproveitando o ensejo aqui dessa questão, eu vou colocar 3 disposições, aproveitando o embalo disso aqui, que costumam cair com muita frequência em prova. E aí já fica aí no caderno para toda vez que você for revisar, você não esquecer desse detalhe. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Disposições importantes. Primeira disposição importante, na minha opinião, é essa aqui, ó. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a permanecer filiado. Segundo detalhe, o aposentado filiado tem direito. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado. E mais um detalhezinho aqui que eu gosto também de colocar. É obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas. Beleza? Então, olhem aqui comigo, por favor, pessoal. Então, são disposições relativamente tranquilas, mas que devido à incidência em prova ser algo aí altíssimo, eu prefiro colocar. Então, ninguém será obrigado a filiar-se ou a permanecer filiado, né? Não existe nenhum motivo, razão ou circunstância que me obrigue a filiar ou a permanecer filiado. O aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado. E é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, sim, porque quando o sindicato ele vai representado pelo seu dirigente. E a nossa Constituição, não sei se vocês sabem, ela concede uma estabilidade para o dirigente, justamente para que ele possa negociar sem medo de uma posterior represália ou de uma posterior perseguição por parte do empregador, que acaba sendo a parte mais forte desse tipo de relação. Próxima questão. Terceira questão. Vamos nessa? Vamos lá. Olha, inclusive já com base no que eu falei anteriormente, já acerto essa, ó. O aposentado filiado tem direito a votar, beleza, mas não pode ser eleito para cargos das organizações sindicais, errado. Então isso aí só corrobora a tese que eu mencionei anteriormente, que aquelas 3 disposições não são cobradas em prova, elas despencam em prova, por isso requer aí a sua atenção redobrada. Mas essa ali já estava colocada no caderno, então fica fácil. Próximo. Mais uma. E por incrível que pareça, eu não tinha olhado essas questões aqui posteriores, mas ó, a participação dos sindicatos é obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. Perfeito, também vimos ali, anotamos essa disposição. Agora, quinta questão. A filiação a sindicato profissional será obrigatória se previsto em contrato escrito ou verbal. Errado. Ninguém é obrigado a filiar ou a permanecer filiado. Aí ele vai ficar blefando. Para que haja o fortalecimento da atividade sindical, para que o sindicato possa manter-se funcionando, o indivíduo precisa filiar, precisa permanecer filiado. Não existe motivo, razão ou circunstância que me obrigue a filiar ou a permanecer filiado. Ponto final. Acabou. Já era. Zé Fini. Au! Próxima, agora vamos lá. Questão aqui, vou até sair um pouquinho aqui de cena para que possamos fazer a leitura. Considerando o que dispõe a Constituição acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgo o item subsequente. Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato. Opa! Vamos lá, porque essa aqui eu quero mais uma vez trabalhar a base com vocês. Existe um princípio chamado de princípio da liberdade sindical. Beleza? A nossa Constituição, ela não fala expressamente sobre, olha, princípio da liberdade sindical, não. Mas a doutrina e a jurisprudência vão falar. Entretanto, nós temos 2 incisos ali no artigo 8º que vão exteriorizar o que vem a ser liberdade sindical. Então, a partir de agora, quando nós falarmos aí de liberdade sindical, nós vamos lembrar desses 2 pontos aqui. Primeiro, a criação de sindicatos não depende de autorização do Estado. Porém, exigimos o registro junto ao órgão competente. Então vem cá, pessoal, para que vocês possam entender. Primeira vertente que eu quero que vocês entendam acerca da liberdade sindical é essa. A criação de sindicatos, ela não depende, ela independe de autorização do Estado. Todavia, para você criar um sindicato, a nossa Constituição faz uma exigência. Qual exigência foi feita pela Constituição? Que você faça o registro junto ao órgão competente. Então eu não preciso de autorização do Estado,
Porém, eu tenho que registrá-lo junto ao órgão competente. Embora a Constituição não mencione, o órgão competente é o MTE, o Ministério do Trabalho e do Emprego. Segunda disposição que eu tenho sobre liberdade sindical. Então, se eu colocar qualquer uma dessas duas, a questão está correta. Segunda é essa aqui, ó. O Estado, em regra, não pode intervir no funcionamento do sindicato. Beleza? Eu quero que você entenda o seguinte, pessoal, pensa comigo. Se o sindicato, ele faz tudo certo, se ele atua conforme a Constituição, conforme a lei, conforme os seus estatutos, por qual motivo o Estado vai fazer intervenção sobre ele? Se o Estado faz intervenção em quem atua corretamente, o Estado está sendo arbitrário. E a arbitrariedade é incompatível com esse Estado de direito que nós pregamos hoje. Agora, a partir do momento em que o sindicato ele começa a fazer besteira, ele começa a colocar em risco os sindicalizados ou a própria sociedade, meu irmão, aí o Estado ele não deve não. O Estado ele não pode, ele deve intervir. Porque um dos maiores papéis que o Estado tem é limitar a individualidade de alguns para acabar proporcionando um bem coletivo. Então, a partir de hoje, sempre que nós lembrarmos de princípio da liberdade sindical, nós vamos lembrar que nós temos duas disposições que tratam sobre isso. Primeiro, a criação de sindicatos não depende de autorização do Estado, porém exigimos o registro junto ao órgão competente. E segundo, que o Estado, em regra, não pode intervir no funcionamento do sindicato. Então, olha a questão aqui. Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que, olha a condição, com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato. Errado. Errado, porque a criação de sindicatos não depende de autorização do Estado. Próxima questão, vamos nessa. 8. Com relação aos direitos sociais, aos direitos de nacionalidade, aos direitos políticos e aos partidos políticos, julgue o próximo item. O transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição. Vejam bem, eu tenho ousadia de lhe falar que, indiscutivelmente, a parte mais cobrada de direito social em prova é essa aqui. Qual, professor? Quais são os direitos sociais? Você pode fazer a banca que for, a prova que for, o nível que for. Ele vai, infelizmente, exigir que você memorize isso aqui. Então, aqui, pessoal, infelizmente funciona assim, ó. Ou você decora, ou então você decora. Ponto final. Infelizmente não tem pra onde correr. E eu sou daquele cara que às vezes eu coloco uma situação tantas vezes a ponto de impregnar na sua mente isso aqui. Então eu vou fazer questão de colocar, porque você vai ter que decorar isso aqui, não tem pra onde correr. Mas óbvio, eu quero colocar alguns ajustes aqui. Eu vou ter que lembrar o seguinte. São direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição, e já aproveitando o ensejo aqui, eu não posso esquecer que esse rol, ele é um rol meramente exemplificativo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu sei é que os direitos sociais elencados no artigo 6º, eles constituem um rol exemplificativo. Agora, quais são? São esses aqui, ó. Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados, a alimentação e o transporte. Então, pessoal, eu fiz questão de colocar isso aqui para que você entenda a obrigação que você tem, infelizmente, em tentar memorizar isso aqui. Então, hoje nós temos esses 11: educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. Beleza? Agora, por que eu tô falando que você tem que decorar? Eu já vi essa questão incontáveis vezes em prova. Ele trocando previdência por seguridade social. Não. Seguridade é gênero, previdência é uma espécie. Já vi várias vezes ele, ao invés de falando moradia, falando propriedade. Não, propriedade é direito individual, moradia que é direito social. Outro caso, higiene e vestuário, porque quando a nossa Constituição fala de salário mínimo, no artigo 7º, inciso 4º, ela fala que, dentre outras coisas, o salário mínimo tem que atender à higiene e o vestuário. Todavia, eles não foram colocados aqui nesse rol, beleza? Só que agora vem cá. Nós temos hoje, então, esses 11 direitos sociais elencados expressamente no artigo 6º, os quais, infelizmente, eu preciso decorar. Só que nem todos, pessoal, estão desde o início. Nem todos estão desde o dia que a Constituição foi criada. Na verdade, 3 deles entraram com o tempo. E isso vai cair na sua prova. Então, coloca uma observaçãozinha aqui, por favor. Coloquem assim, ó. A moradia, a alimentação e o transporte, a moradia, a alimentação e o transporte são direitos sociais, acrescidos por emenda constitucional. São direitos sociais acrescidos por emenda constitucional. Beleza? A moradia, ela só entrou em 2000 com a emenda 26, a alimentação só entrou em 2010 com a emenda 64 e o transporte só entrou em 2015 com o advento da emenda 90. Beleza? Outro detalhezinho ainda que eu vou aproveitar essa base aqui para trabalhar com vocês é o seguinte. Quando você pega o artigo 5º da nossa Constituição, ele fala lá sobre direitos individuais e lá você tem 5 direitos base: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então perceba, eu falo de segurança no artigo 5º e falo de segurança aqui no artigo 6º. Porém, nem lá nem aqui eu discrimino qual tipo de segurança. E de vez em quando ele pergunta isso em prova. Então é óbvio, é indubitável que existe diferença entre a segurança do 5º e a segurança do 6º. Agora, qual é a diferença? Essa aqui, ó. O artigo 5º, quando ele fala de segurança, embora ele não discrimine ali, ele está falando acerca da segurança jurídica. E eu posso exteriorizar muito bem segurança jurídica quando eu falo que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito a coisa julgada e o direito adquirido. Então aqui você exterioriza muito bem a segurança jurídica, que é essa que está lá no artigo 5º. Agora, o artigo 6º, por sua vez, quando ele fala aqui de segurança, ele está falando aqui, embora ele não discrimine, acerca da segurança pública, que está prevista lá no artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Então aqui a questão, ó, o transporte e o lazer são direitos sociais expressamente previstos na Constituição, com certeza está aqui nesse rol que nós acabamos de estabelecer. Próxima questão, 9. Vamos lá, sair um pouquinho aqui para ler a questão toda. Aos trabalhadores compete decidir
sobre os direitos que devam defender por meio do exercício do direito de greve, né? Questão perfeita, certinho, né? Certinho. A nossa Constituição, ela fala sobre greve no artigo 9º, e isso aqui foi regulamentado pela Lei 7.783 de 89. E aí, aproveitando o ensejo, essa lei aqui, que é a lei que regulamenta a greve dos empregados privados, ela é hoje aplicada por analogia aos servidores públicos. Então, se hoje um servidor público ele pode fazer greve, não é porque existe a lei de greve do servidor público, não. Estamos esperando até hoje essa abençoada ser criada. Agora, se hoje um servidor público pode fazer greve, é graças a um mandado de injunção concedido pelo Supremo, onde ele acabou aplicando a lei de greve dos empregados privados para os servidores públicos. Agora, nesse contexto aqui do direito social, o que eu tenho que lembrar sobre a greve? Coloquem assim, ó. Coloquem, por favor. Isso é importante. A lei definirá os serviços e as atividades essenciais. A lei definirá os serviços e as atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Porém, compete ao empregado decidir o momento da greve. Pessoal, perceba um detalhe. Nós temos que entender que a lei é a voz do Estado. Então, o que a lei tem que fazer? A lei tem que definir o que é essencial, o que é inadiável, o que não pode esperar. Agora, o papel do trabalhador, o papel do empregado na greve é falar quando que a greve deva ser feita, quais interesses eles devem defender por meio da greve. Afinal, se eu estou passando pelo problema, eu sei o que devo reclamar e o momento mais oportuno para fazer essa reclamação. Então, por favor, não esqueçam qual o papel do Estado, que é exteriorizado pela lei nesse contexto da greve, e o papel do empregado. Mas, de toda sorte, a questão mencionada aí está perfeita, não tem problema nenhum. Próxima questão, vou sair aqui um pouquinho para analisarmos. Cabe ao sindicato da categoria definir no caso de greve, acabamos de analisar, ó. Cabe ao sindicato da categoria definir no caso de greve os serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Pode parar. Ele falou que isso aqui é papel de quem? Do sindicato, coisa nenhuma. A nossa Constituição expressamente fala que isso é papel da lei. E quando eu falo a lei aqui, a lei simplesmente é a exteriorização da vontade do Estado. Então, quem define o que é essencial, o que é inadiável, o que não pode esperar, é o Estado por intermédio da lei. 11. Outra que nós também conseguimos acertar tranquilamente. É livre a associação sindical, desde que o poder público autorize previamente a fundação do sindicato. Errado, porque eu lhe pergunto, tá errada a questão, óbvio, nós já sabemos, mas isso aí fere qual princípio? Isso aí fere o princípio da liberdade sindical. A criação de sindicatos não depende de autorização do Estado, né? A única coisa que nós vamos exigir, a única exigência feita pelo texto constitucional é que o sindicato, então, proceda com um registro junto ao órgão competente, que, como eu mencionei, é o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, eu não preciso de autorização do Estado, né, para criar um sindicato, para que o sindicato comece ali o seu funcionamento. Beleza? Próxima questão. 12. Vamos lá? Vamos resolver mais essa questão aqui nesse bloco, e aí nós vamos parando um pouquinho, você vai digerindo todas essas informações que eu mencionei, lembrando que o fato de estarmos corrigindo muitas questões não vai isentá-lo jamais da responsabilidade de ler o texto constitucional. Você não pode deixar de maneira nenhuma
de fazer uma leitura do texto. O texto é sempre muito importante aí para vocês. Vamos lá. É assegurada a participação dos trabalhadores. Vou sair um pouquinho aqui. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que os seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Perfeito. Certinho. Certíssimo. Embora essa questão, sendo bem sincero aqui, não seja muito cobrada em prova, ela está prevista no artigo 10, ainda assim você vê que de uma vez ou outra ele pode cobrar. Então tem 2 artigos dessa parte de direitos sociais que são os menos cobrados, sendo bem sincero. São eles o artigo 10 e o artigo 11. Agora, o fato deles serem os menos cobrados, de serem cobrados com uma frequência muito pequena, não vai isentá-lo da obrigação, da responsabilidade de fazer a leitura deles. Porque é justamente uma questãozinha dessa que pode dificultar toda a sua vida na hora da prova. É uma questãozinha dessa, às vezes fácil, que pode tirar você lá do seu tão sonhado cargo público. Beleza? Então nós não podemos vacilar de maneira nenhuma e temos que estar cada vez mais afiados nesse tipo de situação. Eu vou parando um pouquinho por aqui, já tem muita informação aí para você associar. Lembrando que aqui, com base aqui nessa questão, eu quero que você faça a leitura do artigo 10 e do artigo 11 da Constituição. Beleza? Aí nós vamos parando um pouquinho por aqui. Voltamos posteriormente com mais questões de direitos sociais para embasar cada vez melhor o seu conhecimento. Um grande abraço, só Ouro da Bahia. Não esqueçam nunca, o nosso objetivo aqui sempre foi e sempre será o quê? Isso mesmo, ouvido aqui, a sua aprovação. Valeu, pessoal, até a próxima.